Ah, tá certo. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Takeda e hoje, convidado está o Dr. Leonardo Reis para falar sobre eficácia e segurança de anestesia regional em pediatria nas crianças e adolescentes. O Léo, ele é instrutor do CET lá do CAC de Campinas, faz parte do núcleo de anestesia regional da SAESP, ele é instrutor do SAVA e também faz parte da diretoria do LASCA. Léo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar conosco aqui nessa noite fria de quinta-feira, e eu vou passar a palavra para você, eu vou fechar minha câmera e meu áudio, e aí você pode começar a sua aula, tá bom? Deixa só me dar um feedback aí se compartilha certinho a tela, Takeda. Vamos ver aqui se dá Perfeito. certo. Entrou, né? Entrou. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, Takeda, Cris, a oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar um pouco de experiência de anestesia regional com vocês. E anestesia regional, acho que para a maioria de nós, né, acho que todos nós aqui, é a grande paixão, né? Bom, e aí o tema que a gente vai trabalhar um pouco é a eficácia e segurança de anestesia regional em adolescente. Eu acho que é interessante nesse tema porque a gente fala muito de adulto, né? Mas a criança fica um pouco relegada a segundo plano. Bom, deixa eu só ver se vai passar aqui. O meu pointer não está passando. Espera só um pouquinho. Sim. São meus conflitos de interesse. Eu tenho essas empresas patrocinam alguns eventos que a gente faz, tá? Mas eu não tenho nenhuma vínculo direto dessa apresentação especificamente com as empresas, tá? Bom, antes eu queria só lembrar que a anestesia regional, até alguns poucos anos atrás, vamos falar uns 15 anos, um pouquinho mais, ela era basicamente limitada a poucos bloqueios. A gente fazia caudal, eventualmente aí um axilar, alguma coisinha, um ilinguinal, um peniano, e era uma coisa muito rudimentar, mas cirurgias maiores, a gente acabava não tendo muitas opções para essas crianças, além disso aí, e eventualmente um cateter heterodural, né, que era sempre uma técnica mais desafiadora. E com o tempo, principalmente depois do ultrassom, novas possibilidades foram se abrindo e hoje a gente pode fazer praticamente tudo na criança, mas fica a questão. A gente tem evidência disso? Isso é legal? É seguro fazer isso nas nossas crianças? Então, isso que a gente vai discutir um pouquinho. Então, quando a gente fala em anestesia regional, primeiro abordando então o neuroeixo, o problema é que o neuroeixo da criança também sofre bastante alteração, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a medula da criança termina mais ou menos em L2, L3, portanto, um ponto mais baixo que nos adultos, né? A própria linha de Tuffier também é um pouquinho mais alta, então existe uma possibilidade ali de dificuldade de localização do espaço adequado quando a gente vai fazer uma punção às cegas nas crianças. O saco dural está mais baixo, então enquanto no adulto ele chega a S1, aqui na criança ele chega até S3, S4, então numa caudal e você inadvertidamente introduziu demais agulha, existe um risco hipotético sim de puncidura, embora se fale muito na literatura, né? A puncidura na criança não tem problema porque ela não tem cefaleia. A cefaleia, eu acredito que seja o menor dos problemas de uma puncidura, né? Você tem uma série de outras situações que podem ocorrer e o fato de não ter cefaleia não nos autoriza a fazer essa punção inadvertida. Além disso, a gordura epidural é mais fluida na criança, propiciando uma maior dispersão de anestésico local, por isso que a gente conseguia fazer até com a punção caudal, extensões, pegar toda a parede abdominal e assim por diante, e a criança tem mais líquor que o adulto, né? Então, isso implica em necessidade de menores doses de anestésico local, tá? Mas, por outro lado, a criança tem, maiores doses proporcional ao maior volume de anestésico local proporcional ao peso. Mas, por outro lado, a criança tem uma mielinização incompleta, uma barreira hematoencefálica imatura, com uma menor ligação proteica e uma atividade do citocromo P450 reduzida no primeiro ano. E se a gente associar tudo isso ao débito cardíaco aumentado, a gente tem um bloqueio com maior duração, mas um risco maior de toxicidade. Então, eu preciso fazer maior volume de anestésico local nessa criança, mas eu tenho uma maior toxicidade associada, então, nos bloqueios caudais, tá? Só que aí a gente veio abrindo novas possibilidades. Então, a gente pode trabalhar com bloqueios periféricos nessa criança, diminuindo essa necessidade desse bloqueio de neuroeixo e das complicações decorrentes do bloqueio do neuroeixo, com instabilidade hemodinâmica, né? E principalmente no passado muito
próximo, as crianças não, e acredito que ainda seja em muitos lugares, as crianças não são monitorizadas adequadamente do ponto de vista de pressão e assim por diante. Então, é mais uma preocupação. Tá? Mas quando a gente vai fazer uma anestesia regional em criança, então vamos observar aqui. Ó. Isso aqui é um TAP block de uma criancinha de 2 meses de idade que chegou para a gente com uma hérnia. Tá? E observe que eu tenho, então, a minha estrutura-alvo, né, entre o oblíquo interno e o transverso, essa membraninha, ela estava a 0,7 centímetros de profundidade. Então, é muito raso. Tá? E a própria espessura do transverso aqui era em torno de 1 milímetro. Então, o agulhamento é muito mais difícil porque além de ser muito superficial, às vezes a hora que a agulha rompe a pele, ela já aprofunda muito, mas o meu alvo é muito pequeno. E a gente sabe, né, quando a gente faz o tap block, que a gente vem acoplando a agulha aqui nessa saponeurose entre eles, quando rompe aqui a face, a agulha tende a aprofundar e observem que eu tenho já alça intestinal aqui. Então, na hora que eu romper essa face, a agulha pode perfurar, acaba perfurando uma alça intestinal. Então, você é um bloqueio muito mais dificuldade para ser realizado. Tá? Aqui é uma criança de 4 anos, ela sofreu uma fratura de fêmur, teve uma queda, brincando, e a gente fez um bloqueio femoral com o obturador. E, novamente, observe que o obturador está raso, em torno de 1 centímetro de profundidade, aqui o superficial, né? A gente até consegue ver bem o bico do pectíneo aqui, dividindo, então, os obturadores, os adutores longo e breve. E é nessa imagem que até ficou bonita, né? Que você consegue perceber o obturador, que a gente não vê muito no adulto. Mas, de novo, é um alvo muito superficial e pode ser um pouco desafiador trazer a agulha aqui, até pela proximidade. Observem aqui que eu fiz uma área de descolamento, de desacoplamento do transdutor para conseguir chegar nessa imagem. Então, eu tenho um período a cegas de agulha correndo nessa criança. A nela foi feito o femoral também, a gente observa ele aqui, na sua posição típica em relação à artéria. E, novamente, a mesma dificuldade, muito superficial, só quero em torno de 0,3, 0,5 centímetros de profundidade. Então, quando a agulha é difícil trazer uma agulha tão superficial, a própria face do ilíaco envolvendo ele, né, é muito tênue. Então, a hora que você passa a face, você pode acabar fazendo uma punção intraneural, né, dificultando bastante a técnica e correndo o risco de ter uma lesão neural, né, pela entrada da agulha dentro do nervo. Então, fica um bloqueio mais desafiador. Isso aqui é uma criança de 11 anos com uma fratura de cotovelo, uma supra. Tá? E aqui, de novo, a mesma situação. O plexo aqui está bem bonitinho a imagem, né? Mas eu consigo já ver 2 costelas aqui. A proximidade com a pleura é muito grande, então fica difícil, né? Aquela situação que a gente traz a agulha aqui no corner pocket, fica muito perto da pleura, 0,2, 0,3 centímetros de diferença. E observem nessa imagem aqui que a posição para a punção está muito ruim, né? Eu estou muito deslocado aqui para a direita. Eu precisaria estar no meu limite do transdutor mais para cá, porque quem já fez o supra sabe que a agulha sempre tende a aprofundar pela orientação do transdutor. E nessa situação eu não conseguiria trazer a agulha na posição adequada, ela chegaria aqui muito mais profundo. Então, novamente, uma dificuldade. Né? Isso aqui é uma menininha de 6 anos, chegou para mim no final do ano com uma fratura muito feia uma supra muito feia, tá? E a gente resolveu fazer um axilar nela. E tudo bem, o músculo cutâneo está bem visível, mas olha como é difícil eu identificar as estruturas aqui em volta. Elas são pequenas, essa criança era bem pequena também, até para a idade, e com a visão normal do transdutor fica muito difícil individualizar os nervos. Né? Eu consigo ver um pouquinho do mediano, mas onde está o ulnar, onde está o radial? Então, nesse caso, foi preciso usar aquela ferramenta de zoom do aparelho e eu acabei conseguindo identificar o mediano, o ulnar e o radial aqui, como eu marquei, né, essa imagem para vocês. Aí isso aqui, o bloqueio foi guiado por neuroestimulador, então a gente tem também certeza que essas marcações são as corretas. Né? Então, é mais uma dificuldade, a gente tem que abrir uma nova aba, mais uma ferramenta, a gente perde um pouquinho de definição quando abre isso. Bom, então, quando a gente fala de anestesia regional no paciente pediátrico, fundamentalmente nós estamos falando de função de estruturas menores. O nosso alvo é muito pequeno, o que exige um controle muito maior do transdutor, da agulha, o alinhamento entre transdutor e agulha. A gente trabalha com estruturas muito superficiais, também dificultando esse agulhamento e dificultando também a própria visualização, a própria função. Às vezes a agulha tende a aprofundar mais. Tá? Eu não tenho transdutor, aquele taco de golfe, aquele mini convexo, é um transdutor convencional. Isso cria uma dificuldade a mais também. Acho que a maior parte dos serviços gerais não tem esse transdutor. Né? A gente acaba tendo o linear e o convexo básico, que nem sempre tem um bom acoplamento na estrutura, no tamanho da criança,
para que seja realizado isso. Isso tudo traz uma clara dificuldade de punção, né? Uma punção muito mais, tem que ser muito mais sutil, muito mais controlada, com maior risco de lesão, de punção inadvertida, não só da nossa estrutura-alvo, mas outras estruturas, comprometendo um pouco a margem de segurança, né? Então, tem que ser uma punção realizada por uma pessoa realmente bem treinada, experiente nisso, tá? Outra dificuldade, quando a gente fala de anestesia regional em pediatria, é que nem sempre a criança tolera bem o bloqueio motor persistente ou a parestesia. Embora seja muito desejável esse efeito persistente da nossa anestesia regional, por conta da analgesia, já que a criança tem uma limitação para o uso de analgésico sistêmico, né? O nosso arsenal terapêutico é bem menor para eles, principalmente no que se refere a anti-inflamatório e, sobretudo, nas crianças pequenas, mas algumas crianças podem ficar angustiadas e não conseguir mexer uma parte do corpo. Lógico que aquela criança da fratura supracondiliana que está com o membro imobilizado, ela não vai perceber o bloqueio motor, mas ela pode interpretar mal a parestesia. Então, a gente tem que conversar bem com essa criança e ver se ela consegue entender isso e ponderar também o tempo que a gente pode ter de um bloqueio motor, um bloqueio residual nessa criança, tá? Mas, por outro lado, a importância da anestesia regional acho que fica muito bem elencada nesse trabalho aqui de 2018, onde eles mostram que, por exemplo, em cirurgia de hernia inguinal, hipospádia, cirurgias ortopédicas, eu tenho em torno de 1/3 dos pacientes com uma dor persistente até um mês depois da cirurgia. Um período que eu precisava que essa criança já estivesse totalmente reabilitada, reinserida nas atividades normais, já voltou à escolinha, já voltou a brincar, e ele fica com uma limitação. E essa dor persistente pode chegar até 6 meses, em até 10% das crianças, tá? No cômputo geral, esse trabalho identificou 4%, que é um número considerável, né? De cada 20 crianças, uma vai ter uma dor persistente por 6 meses, dificultando muito mais o seu retorno, a sua entrada nas atividades normais, né? E o sofrimento, obviamente, inerente, o trauma que isso envolve para essa criança e até para a família também, né? Então, eu achei muito interessante essa revisão de anestesia regional em criança, publicada em 2019, onde os autores comentam, então, sobre a eficácia da anestesia regional, né? Ela dá uma analgesia bem consistente, ela dá uma analgesia eventualmente prolongada, tá? Ela permite a redução do uso de anestésicos gerais, então a gente pode, na verdade, ter essa criança, dependendo do sítio cirúrgico, operada quase que só sob o efeito da anestesia regional e a anestesia geral entraria apenas para a inconsciência, né? Você tem uma boa situação aí, uma pronta recuperação também dessa criança e um descarte dela da sala de recuperação e eventualmente até da sala do hospital mais precoce. Eu reduzo, pelo efeito residual da analgesia, né, a persistência da nossa anestesia regional, eu reduzo o consumo de analgésicos no pós-operatório, eu tenho uma boa proteção neuroendócrina, estou sensibilizando as vias nociceptivas, e isso potencialmente reduziria a dor crônica dessas crianças, o que acaba sendo um efeito muito interessante. E a somatória disso tudo, então, a melhor proteção neuroendócrina, a menor dor no pós-operatório, a redução de cronicidade da dor também leva a uma diminuição desses efeitos psicológicos da dor na criança, lembrando que essa criança no futuro pode precisar ser operada novamente pela mesma situação, pela mesma patologia, ou até por algum outro motivo. Então, se ela não tiver uma situação de estresse persistente, um estresse pós-traumático, é muito interessante. Não vai ficar com pânico de hospital, pânico de médico. E outra coisa interessante é que quando a gente fala em analgesia multimodal, quando a gente fala em protocolo ERAS, a anestesia regional ela é parte importante, parte indissociável disso, tanto nas técnicas neuroaxiais como nas técnicas periféricas, tá? Inclusive, quando a gente fala de técnica periférica, eles incluem até a possibilidade de bombas de infusão, tá? Intertecal periférica. E a técnica periférica não é só bloqueio de nervo, mas a gente tem hoje bloqueios de compartimento anatômico, bloqueios interfaciais que são muito interessantes e possibilitam uma pronta recuperação também dessa criança, minimizando aquela questão da parestesia, do bloqueio motor persistente. Bom, então, só que para que eu tenha sucesso, para que essa anestesia regional na criança funcione da maneira como a gente quer, primeiro eu preciso selecionar o paciente, tá? Não só em relação às patologias que essa criança possa ter, então, a indicação da minha anestesia regional, mas uma criança que tem que entender o que está acontecendo, né? Eu preciso ver se eu tenho habilidade para fazer aquele bloqueio, tá? Tenho que selecionar um bloqueio adequado. Não adianta eu fazer, por exemplo, aquele caso que eu mostrei para vocês, do bloqueio femoral
para a criança, fiz um femoral maravilhoso, mas ficou com uma área de falha do obturador, aquela criança pode ter dor no pós-operatório, tem uma área de escape de analgesia e o resultado não vai ser tão bom, vai acabar entrando com analgésico sistêmico, a experiência da criança não vai ser tão boa. E para isso eu preciso ter um bom treinamento, não só na execução, mas na indicação, no entendimento de como essa anestesia regional funciona, como eu vou fazer isso de uma maneira mais adequada, no meu melhor sítio de função, no melhor técnico, no melhor posicionamento de agulha. E se eu conseguir fazer isso, eu consigo diminuir dose e volume de anestésico local. Tá? Trazendo apenas para o mundo dos adultos, para exemplificar, antigamente, quando não tinha ultrassom, a gente fazia um bloqueio interescalênico, eventualmente por uma cirurgia de ombro, com 40 até 50 ml de anestésico local, e hoje acho que pouca gente usa mais que 10 ml, né? A grande maioria de nós usa menos. Então, a mesma coisa acaba acontecendo na criança. A titulação ou redução desses volumes, portanto, eu tenho ainda uma analgesia prolongada, mas eu tenho menor diminuição de efeito colateral e, principalmente, uma diminuição de risco de toxicidade, que na criança é particularmente problemático se eu tiver uma intoxicação grave. Tá? Mas a anestesia regional em criança, eu vejo muito trabalho falando sobre técnica, só sobre abordando só a anestesia regional, e eu fico pensando que aquela criança não é a criança que eu vejo no dia a dia. Né? Acho que a criança tolera muito mal um procedimento, o som da sala, manipulação, gente em volta dela, sem ela estar adequadamente sedada ou até sob anestesia geral. Acho que eu prefiro sempre fazer isso com essa criança sob anestesia geral. Ela tolera muito mal esse ambiente cirúrgico nosso. Tá? E a somatória disso tudo é que eu consigo fazer, então, uma anestesia de qualidade para essa criança, atendendo às necessidades do bloqueio, dentro de uma margem de segurança melhor, reduzindo, então, a história de risco de toxicidade, risco de lesão neural e assim por diante. Tá? Bom, mas qual que é a evidência disso? Então, esse trabalho de 2018 do Dr. Walker, eles avaliaram 100 mil bloqueios ao longo do tempo. Tá? E observe que ao longo de 2007 a 2016, o número de bloqueios realizado no paciente pediátrico sofreu uma elevação muito significativa, principalmente a partir ali de 2010, 2012, onde é quase exponencial. Tá? Então, isso coincide mais ou menos também com o uso do ultrassom, ele vem se popularizando e vem aumentando muito nessa última década e meia. Né? Mas é interessante que, à medida que esse uso cresce, observa que diminui um pouco o uso da anestesia caudal. Né? Não que ela seja vilã, eu ainda gosto de anestesia caudal, acho que é uma técnica muito boa, mas eu tenho novas possibilidades de anestesia, de analgesia para essa criança, além da caudal. E essa tendência se repercute aqui nesse gráfico. Mas interessante é que acompanha também o crescimento do uso de ultrassom. Então, tanto o gráfico total quanto de caudal, o ultrassom mostra que eu tenho um aumento, possibilitou o aumento do uso de anestesia regional. Tá? Interessantemente é que o ultrassom diminui o uso de neuroestimulador. Né? A gente sabe que o neuroestimulador deve ser usado conjuntamente com o ultrassom, porque ele é mais um mecanismo de segurança. Né? A gente não deveria abrir mão do neuroestimulador, principalmente na criança. Né? Se você tem, deveria associar. Mas, lógico que bloqueios guiados por referência anatômica, sim, eles vão diminuir, obviamente, porque eu estou fazendo uma troca de técnica por uma técnica muito mais adequada. Bom, então qual que é a evidência? A gente sabe que nessas publicações aqui de 2010 até 2018, o uso de ultrassom diminui a latência dos bloqueios dos membros superiores. Lógico, eu estou injetando um anestésico local muito junto da raiz neural. Quando a gente faz só com neuroestimulação, só com técnica anatômica, a gente muitas vezes acaba fazendo esse bloqueio longe do nervo, às vezes até intramuscular. Então, é natural que o anestésico local banhe mais adequadamente as raízes de uma maneira mais rápida, diminuindo a latência, melhorando a qualidade do bloqueio cirúrgico. E se eu tenho mais massa de anestésico expondo na raiz, eu tenho também um efeito de prolongamento da analgesia, da duração desse bloqueio. Tá? E se tudo isso ocorre, eu posso trabalhar com menores volumes, já que eu não estou perdendo massa ou volume de anestésico local para as estruturas circundantes. Portanto, a evidência suporta o uso de ultrassom também no paciente pediátrico, o que, obviamente, a gente já esperava. Né? Mas os autores comentam que, aqui o Dr. Berton comenta que a gente deveria prestar uma atenção muito estrita, muito meticulosa na indicação desse bloqueio para evitar áreas de escape de analgesia, então territórios incompletos, bloqueados, mas na execução, então na indicação do bloqueio, qual bloqueio eu vou fazer, na execução do bloqueio,
na seleção dos pacientes, no conhecimento adequado da anatomia, para que eu possa tirar maior proveito desse bloqueio, e atenção também na farmacologia das drogas que nós estamos usando, nos equipamentos e nas técnicas. Tá? De fato, em 2018 saiu um editorial na Anestesia e Analgesia, no Regional Anesthesia, que era intitulado Stop Before No Block, ou seja, a hora que a gente vai fazer o bloqueio, nós precisamos estar com a nossa atenção 100% focada no paciente, no que nós estamos fazendo, o que vem também em concordância com essa conclusão do Barrett. Bom, eu falei para vocês que a gente poderia passar catéter também em pediatria, né? Então, essa é uma publicação do Alker de 2015, onde eles avaliaram mais de 2.000 catéteres e eles tiveram uma incidência de efeito adverso da ordem de 12%. Tá? Poxa vida, 12% é uma incidência muito alta de efeito adverso. Então, será que compensa fazer anestesia regional contínua nas crianças, principalmente bloqueios periféricos? Bom, quando a gente analisa quais foram esses eventos adversos, observa que 7% foram perda do catéter, oclusão, né, deslocamento do catéter, né, falhas em relação a esse catéter, mas complicações mais graves, como infecção, presença de sangue no catéter, um bloqueio excessivo, eles foram muito raros. Então, os autores concluem que assim, a evidência suporta que o catéter possa ser usado no paciente pediátrico, porque a incidência de efeitos adversos é a mesma do paciente adulto. Tá? Bom, e aí a literatura traz para a gente uma série de artigos, né? Se a gente for pesquisar anestesia regional pediatria, é bem amplo, e ela vem tanto comentando então sobre bloqueios periféricos, então é uma revisão sobre bloqueios periféricos, publicações falando até sobre bloqueios nas cirurgias laparoscópicas, como esse é o caso do detor da espinha, publicações analisando então as perspectivas futuras da anestesia regional pediátrica frente aos novos bloqueios, as novas técnicas que vão surgindo, reforçando o uso de ultrassom na anestesia regional pediátrica, uma revisão aqui Cochrane, revisão e meta-análise também sobre a analgesia na regional em adulto e criança, publicações falando então que sobre a anestesia regional, que eu comentei no início, é muito além da anestesia caudal, um universo muito amplo, e até outras publicações aqui comentando sobre anestesia regional em pacientes ambulatoriais. Tá? Bom, mas a anestesia regional no paciente pediátrico é segura? A gente então agora entendeu que ela funciona, mas ela é segura? Eu posso fazer isso impunemente? Essa publicação aqui do Anestesia Analgesia de 2017, ela já comentava sobre segurança em anestesia regional, sobre a lesão neural, né? E os fatores de lesão neural. Tá? Mas observem que o Walker ele trouxe para a gente uma coisa mais numérica. Então, déficit neurológico transitório é da casa de 4 para cada 100.000 pacientes. Tá? Intoxicação por anestésico local, abscesso epidural também é 0,76 para cada 10.000. Um déficit neurológico permanente é um pouco maior, né? Mas aqui inclui situações periféricas também, não só neuroeixo. Tá? Mas essa incidência era semelhante à incidência do adulto. Então, novamente, mostrando que a anestesia regional pediátrica, quando bem realizada, ela não traz um risco adicional para aquela criança. Tá? E as complicações, então, aqui o PRAN, que é o Pediatric Regional Database, né, Network, eles avaliaram mais de 18.000 bloqueios aqui só sobre o bloqueio caudal, e a principal incidência de complicação, a principal complicação foi falha de bloqueio, na ordem de 1%, e as demais complicações extremamente baixas. E elas ocorriam principalmente nas crianças menores, então, abaixo de 11 meses de idade, onde a gente sabe realmente que é mais difícil. É mais difícil fazer a questão da técnica, do volume, da massa de anestésico local usado. Tá? Mas, de qualquer forma, a conclusão é que a preocupação com segurança não deveria ser uma barreira para a anestesia caudal em crianças. Né? Existem maneiras de você fazer isso de forma segura, de forma adequada e contornando essa questão, então, do risco. Tá? E a DARFPED é uma publicação, então, francesa, né? Um grupo francês que fez uma análise de mais de 100.000 anestesias gerais, quase 30.000 anestesias gerais associadas a bloqueios e mais de 1.000 bloqueios no paciente pediátrico, tá? Onde 2/3 foram bloqueios periféricos, então agora saindo do neuroeixo. E a incidência de complicação geral
foi da ordem de 0,12%, uma incidência considerada baixa, tá? Mas ela foi maior em bloqueios centrais. Então, aqui ela já nos traz uma pista. Talvez a anestesia pediátrica possa e deva sair do neuroeixo e seguir a tendência que a gente vê no paciente adulto, né, de a gente caminhar do neuroeixo para nervos periféricos e agora para bloqueios interfaciais, bloqueios de compartimento, onde eu diminuo também o risco de lesão neurológica. Então, a mesma situação vem acontecendo no paciente pediátrico. São duas publicações do mesmo grupo, 2010 e 2018, e eles destacam o uso de ultrassom como algo promissor para melhorar a técnica, para melhorar o perfil de segurança desses pacientes. Então, quando a gente fala, então, segurança, que já estamos no final, primeiro ela começa com monitorização. E monitorização não é só o estimulador do nervo periférico, monitorização do paciente como um todo durante a realização da técnica. Audioscópio, pressão e assim por diante, para que a gente possa detectar algum caso de complicação mais grave, por exemplo, um caso de injeção intravascular, detectar isso precoce e tratar isso precocemente. O paciente é adequadamente monitorizado num ambiente cirúrgico seguro, como é a nossa sala de cirurgia normal. A gente precisa estar atento, então, à indicação da técnica, se eu vou fazer ou não a anestesia regional, se aquele paciente é elegível para anestesia regional, se ele tem alguma complicação para anestesia. Escolher adequadamente os bloqueios para que eu cubra totalmente os territórios que possam causar dor, então, afetados pela cirurgia, pela patologia. Tentar monitorizar a qualidade desse bloqueio também. Tá? Uma preocupação em relação à farmacologia, então, a absorção, redução de massa de anestésico local, que a gente já falou, mas principalmente é o que vocês fazem aí com o pessoal do Unifesp e o pessoal do Fellow, é estudar, né, conhecimento da anatomia, entender aquilo que você está bloqueando, aquilo que está sendo coberto pela tua técnica regional e principalmente aprimorar a habilidade técnica, a habilidade de realização do bloqueio. Né? A criança não é o paciente starter de ninguém, para tanto a anestesia geral como a anestesia regional. Principalmente na criança na regional, o acoplamento, a agulha transdutor tem que ser muito bem feita, a técnica de agulhamento tem que ser muito suave, os movimentos muito sutis, então tem que ser feito por um anestesista mais treinado, mais experiente e principalmente no início bem supervisionado. Então, se isso tudo ocorrer, a gente pode concluir que sim, a anestesia regional no paciente pediátrico é eficaz. Ela dá uma qualidade intra e pós-operatória adequada. Tá? Os bloqueios periféricos e centrais são seguros. A gente hoje tem uma tendência também no paciente pediátrico sair do bloqueio central e cada vez mais em direção ao bloqueio periférico, principalmente bloqueios interfaciais, e é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Diminuição da caudal e aumento dos bloqueios guiados por ultrassom, e tendo as mesmas recomendações de segurança que a gente já faz no nosso paciente adulto, em relação à massa de anestésico local, monitorização e assim por diante. Tá? E para isso, para isso eu preciso ter um anestesista treinado e com conhecimento adequado da anestesia regional e das particularidades desses nossos pacientes. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui meus contatos, o pessoal aí o Taqueda também está gravando a aula, não tenho nenhuma objeção é que ela seja distribuída para você. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito bem, muito obrigado pela aula, excelente aula. Achei que é um assunto que às vezes assusta bastante as pessoas, né? Quando a gente fala de anestesia pediátrica, já tem muita gente que treme na base. É. O Léo Ferraro, se ele estiver nos ouvindo, eu sei que ele é uma dessas pessoas. E aí, ainda quando a gente fala em anestesia regional na criança, então a gente já está falando de duas subespecialidades conjuntas, né? Então eu acho que você conseguiu pontuar muito bem aí, pincelar bastante de todas as coisas que envolvem, de todos os assuntos que dão medo para as pessoas. E eu queria primeiro deixar aberto, ver se tem alguém que tem perguntas a fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu quero deixar primeiro aberto a plateia, ver se tem alguém aqui que gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta. Desculpa, eu não consegui pegar a aula toda, mas eu queria saber se vocês têm experiência com aquela agulha de 3,5 da B. Braun, alguma agulha diferente, ou se vale a pena investir, ou se usa a de 5 mesmo, a 50. Maraína não tem agulha de 3,5, tá? Eu tenho agulha de 5 ou de 10 só. Eu trabalho numa Santa Casa também, né? Lá raramente a gente está tendo problema de agulha.
No passado, a gente às vezes usava a agulha 22, a de hack 22. Particularmente, eu não gosto porque ela é muito longa e você tende a avançar muito rápido aquela agulha, né? Apesar que o bisel dela é um bisel menos traumático, né? E às vezes as pessoas até perguntam uma coisa, mas vamos usar então a quincas mais finas, né? A agulha mais fina, ela tem um problema, a agulha muito fina, que ela às vezes é difícil você acoplá-lo, mudar a orientação da agulha durante o bloqueio, então você pode entortar essa agulha, e é difícil ver no ultrassom, né? Então, eu acho que assim, eu trabalho com agulha de 5 nas crianças, né? Quase que 90% dos bloqueios em crianças você vai fazer com agulha de 5. Só que é uma população muito heterogênea, né? Tem criança que às vezes você pode precisar. Outro dia eu fiz uma apendicectomia num menino de 14 anos, né? Tudo bem, ele está saindo da faixa pediátrica, mas esse menino de 14 anos tinha 1,80 m, era campeão paulista do judô, pesava 80 e poucos quilos, era um touro de forte. Então, é a população mais heterogênea que eu acho que a gente pode lidar é o paciente pediátrico, né? Então, eu não tenho agulha de 3,5, só de 5, mas se você trabalhar direitinho com ela, acho que ela é suficiente. Tá bom, obrigada. E outra coisa, você costuma bloquear muito RN? A partir de qual idade, qual peso? Na verdade, eu sou meio suspeito para falar, né? Sou entusiasta da anestesia regional, eu bloqueio todo mundo, tá? Porque o RN, inclusive, eu tenho uma preocupação maior com ele, porque talvez seja a população que tenha mais restrição a qualquer outra técnica de analgesia, né? E aí a criança chora no pós-operatório e fala assim, mas é agitação por causa do cérebro. Não, ninguém pensa que a RN tem dor. A RN tem dor, né, gente? Você vê que a criança sobe a frequência cardíaca, se você tiver com uma monitorizaçãozinha de pressão, às vezes o RN é mais difícil, né, porque o manguitinho já não acopla nele, mas sobe pressão. Então, eu acho que ele é, sim, um bom candidato à anestesia regional. Qual é o problema do RN? Primeiro, e aí eu vou falar da RN, mas das crianças pequenas, tá? A gente calcular a massa máxima que a gente pode usar de anestésico local, tá? Então, 2 miligramas quilo, por exemplo, né? E você vai trabalhar com a concentração que seja adequada ao volume que você pretende fazer nessa massa. Então, isso tem que estar muito bem calculado. E eu não aspiro meio miligrama a mais do que aquela massa máxima que eu calculei. Até pretendo sempre usar menos que ela. Então, imagina, você vai fazer, por exemplo, um inguinal numa criança de 4 quilos. Você vai ter que usar 1 ml cada lado. É muito pouco. Então, você não tem também droga para perder num ponto de função. Esse é um problema. Então, a gente precisa estar bem treinado. E a segunda coisa é que lembrar que todo anestésico local ele causa uma desorganização da arquitetura do nervo, né? Então, ele é um pouco neurotóxico, digamos assim, principalmente naquele nervinho que está em desenvolvimento, está com a sua mielinização ainda não adequada. Então, a gente tem que trabalhar com soluções mais diluídas, tá? Evitar soluções concentradas, né, de anestésico local. No adulto, eu faço lá um bloqueio com roupa a 0,5%. A criança, eu jamais vou passar de 0,3, 0,375. Eu não vou usar 0,5% nunca. Então, tem que tomar cuidado com isso também. O ideal, às vezes, até com 0,2 é suficiente. Obrigada. Léo, boa noite. Tudo bem. Muito obrigada, sua aula foi excelente. Você sabe, né? Eu não estou aparecendo porque eu estou numa crise de rinite e não quero que as pessoas fiquem gravado meu nariz gigante. Mas eu tenho uma observação. Observação não, quero fazer uma colocação. Eu fiz um bloqueio de serrátil. Eu sou uma pessoa que faço pouca criança. Uhum. E eu fui fazer um bloqueio de serrátil de uma criancinha de 2 anos, eu e a Grazi. E realmente, isso que você mostrou na aula, da profundidade, é uma coisa que chama muita atenção, porque é raso, né? E tipo, era eu e a Grazi, a gente não estava com fellow, a gente não estava com residente. Mas mais que isso, ela que estava agulhando, e o serrátil dessa criança era muito fino. Então, assim, isso que você colocou aí da profundidade, que assim, tem que tomar muito cuidado, e a gente estava fazendo um bloqueio de serrátil. A pessoa que está começando, numa distração, digamos, né, ou uma mobilidade um pouco mais brusca, você já está ali em cima da pleura, né, porque assim, tem o serrátil, tem a costela, mas a pessoa que às vezes não tem tanta habilidade, então isso é realmente uma coisa que chama muita atenção, tem que ter muito cuidado, e também da questão da diluição, que assim, depois que a Mari Lima me ensinou a diluição do 0,2, se você coloca 0,2
tanto de HOPE quanto de BUP, em ml, né? Se você colocar o peso da criança, dose tóxica, então, por exemplo, uma criança de 10 quilos, você deixar a 0,2, você pode fazer no máximo 10 ml, né? Se for HOPE, eu acho essa uma ideia boa, assim, de pneumônica, e para as pessoas também respeitarem. Então, você sabe que, por exemplo, na sua seringa tá 10 ml de HOPE 0,2 numa criança de 10 quilos, você sabe que ali está a dose tóxica. Você não pode chegar nisso, né? Exatamente. E também, Aspira um pouquinho menos, né? assim, você sabe que você não pode chegar naquilo que é a dose tóxica da criança. E realmente falar sobre isso, sobre a diluição da criança não poder ficar com um bloqueio motor. Que você não consegue explicar para a criança que, olha, o braço não está mexendo, né? Digamos. Mas eu achei essa aula excelente. Que nem eu falei, eu faço pouca criança. A última criança, eu fiz criança essa semana, mas não bloqueio, não era uma situação de bloqueio. Eu passei uma vascularinge, enfim. Mas essa questão de não deixar a criança ter bloqueio motor é uma questão muito importante também, né? Queria que você comentasse. Cris, 3 coisas. A primeira, eu experimentei isso em mim mesmo. Né? Quando eu era pequeno, eu sofri uma fratura de úmero. Eu tive uma lesão do radial e era extremamente angustiante não conseguir mexer a mão. Né? Isso demorou um tempo. No começo, depois com o tempo, eu acostumei, né? Fiz 6 meses de fisioterapia. Mas a criança não entende isso, né? Não entendia que aquilo era normal. Olhava para minha mão, ela não estava lá. Né? Então, eu imagino como isso seja angustiante. Eu senti isso quando era pequeno. Bom, 2 coisas. A questão da toxicidade, eu não comentei na aula, acho que não era mais ou menos o escopo, mas acho que cabe a observação. Não é só massa, né? Às vezes a gente pode trabalhar dentro da massa permitida, mas eu faço um bloqueio numa área muito grande, eu espalho o anestésico numa área muito grande, eu dou maior chance de absorção desse anestésico. Né? Então, dentro da mesma massa, eu posso ter toxicidade. Entendeu? Usar toda aquela massa numa área pequenininha, né? Septada, ou, por exemplo, um bloqueio interfacial, onde aquele anestésico corre e espalha ali bastante, eu posso ter uma absorção inadvertida. E um detalhe, Cris, é o seguinte, você falou como é raso, né? E aí a gente às vezes a gente treina, né? A gente ensina nos workshops, né? Coloca sempre o teu alvo no meio da tela. Na criança é impossível. Né? Uma criança pequenininha, você vai fazer um supra, você tem que considerar o teu transdutor não inteiro, mas um pedacinho dele. Talvez você tenha 2/3 do transdutor desacoplado do corpo da criança, e você vai trabalhar com uma janelinha pequenininha. Eu não tenho aquele transdutor menor. Então, isso até numa das imagens deu para ver à direita, né, que tinha um acoplamento mal feito do transdutor ali. Eu tenho que perder, às vezes, uma área de transdutor para que eu consiga colocar. Então, no teu serrátil, por exemplo, você provavelmente colocou, né, a tua imagem muito bem, muito na lateralzinha, bem próximo do sítio de punção, porque senão você não consegue levar a agulha, né? Ela vai aprofundar e vai em direção à pleura. Então, isso é uma outra dificuldade de execução, né, que a gente tem que estar atento. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E lá na escola a gente também não tem esse transdutor pediátrico, então a gente usa o linear mesmo, e foi exatamente o que você falou. A gente estava. Deu tudo certo, lógico, né? Mas é desafiador, sim, para quem. Principalmente para quem está começando. É verdade. É o que a gente sente no dia a dia mesmo. Galera, tem mais gente querendo colocar coisas? Cadê a galera? Taqueda. Entrou alguém agora há pouco, entrou e saiu. O Léo, na verdade, a Maraína até colocou aqui no chat a questão de apertar o probe, né? A gente tem que tomar cuidado. Lembrar que o probe, né? Se a gente não tem o taco de golfe, ou mesmo que seja o que tem aquele footprint menor próprio para a criança, o próprio peso do probe faz com que a gente tenha mais força na mão para segurar o probe e a gente, sem querer, acaba apertando. E, às vezes, na criança, a gente comprime a artéria, coisa que normalmente é o nosso alvo de deixar ela aberta, principalmente no axilar, por exemplo. Então, poderia aumentar o risco de punção inadvertida. O que você falou da questão do probe estar encostado ou não. Então, uma coisa que eu achei muito interessante da sua aula é, quando a gente fala de população pediátrica em anestesia regional, mais do que em outras situações, a questão da expertise, da destreza e do treinamento, né? Talvez essa seja uma população que não é uma pessoa que está em fase de aprendizado, que logo de cara ela vai fazer um bloqueio na criança. Talvez ela teria que treinar mais em adultos para que tudo isso, né, todo esse
esse entendimento, essa memória cerebral de o peso do probe, a imagem que tem que ver, a agulha onde vai entrar, e tudo isso na criança que é muito mais frágil, faça mais sentido, então, realmente, que esse treinamento seja melhor. Isso era uma das colocações que eu tinha para fazer. Em relação a essa questão do peso do probe, tem duas observações. Eu sempre ensino para os meus meninos o seguinte: a mão apoiada no paciente. Aí é um pequeno cuidado. Você vai trabalhar com um RM de 2 quilos, 3 quilos. O próprio peso da tua mão pode machucar o paciente. Então, talvez apoiar mais na mesa, né? Ou em alguma estrutura, uma mesinha de apoio, ou aquele porta-braço, aquilo ajuda. E aí tem um truquezinho, quando você vai trabalhar com estrutura muito delicada na criança, né? Como ela falou, a Marina falou, você colocar... Eu não gosto de muito gel. Acho que você passa excesso de gel, faz uma melecona ali, aí você tem que limpar na hora de funcionar, ou fica muito liso, né? O transdutor escorrega muito. Mas na criança, às vezes, fazendo um filme de gel um pouquinho mais grosso e você não deformar totalmente. Então, você gera uma interfacezinha, né? Você não comprimir. E aí, naturalmente, você vai estar vendo, né? Se você apertar o teu transdutor, aquela interface vai diminuir. Isso a gente treina, às vezes, fazendo o índice de colabamento da jugular, né? Se você, um pouquinho de pressão que você faça, você deforma a jugular, você perde o índice. Então, é uma maneira da gente treinar isso, trabalhando com aquele índicezinho da jugular, né? Você segurar o transdutor, estabilizar ele sem deformar a parede do vaso, isso é uma dica, né? Fazer aquela salsichinha de gel e só encostar na pele para ter menos interferência ali na estrutura. Porque a criança, realmente, se você aprofundar, inclusive, dependendo da estrutura, você distorce a anatomia, você empurra tudo para o lado, né? Porque é muito delicadinho. E aí fica até mais difícil de levar a agulha para o teu alvo. Com certeza. Mas a pergunta que eu tinha para você é com relação a catéter. Você tem alguma experiência de catéter em criança? Que eu vi aquele artigo que você falou de catéter. Não. Eu tenho experiência com catéter em adulto, a gente passa alguns catéteres em adulto, agora a gente está passando bastante também em PENG, né? O catéter no PENG, estruturas assim, porque eu não tenho catéter, é muito difícil eu ter o catéter próprio, né? Então, os catéteres de plexo, eles são muito molinhos, né? Os catéteres de plexo, eles podem ser usados, principalmente aqueles que correm por fora da agulha, eles são bem molinhos. E tem um deles, da Bebral, inclusive, que ele vem com uma pinçazinha para você segurar e poder deslizar o catéter, porque ele corre, né? Você tem que segurar ele com a agulha para funcionar, porque ele é bem delicadinho. Então, ok. Em criança, não usar catéter epidural. No adulto, você pode eventualmente usar o catéter epidural, sei lá, no canal do touro, num PENG, né? Um bloqueio interfacial ali, num eretor da espinha. Na criança, acho que tem que ser o catéter próprio, estimulável, o de plexo, né? Que é mais molinho, porque as estruturas são muito delicadas. E eu não tenho catéter para criança, então eu não passo, né? Eu passo em adulto, mas não em criança. Eu citei como curiosidade, quem tiver, acho que é interessante considerar. Agora, se passar catéter no adulto já é um problema, né? Porque eles não correm ali na face, né? Eles param ali. Imagina na criança, 0,5 milímetros que você deslocar, na hora de tirar você vai perder o catéter, né? Então, Deus me livre. é complicado, não é? Por exemplo, a gente passa o PENG lá, no catéter no PENG, né? Você segura o catéter e vem recuando a agulha. A criança ele vai recuar um pouquinho, e talvez ele já saia da posição. Então é bem mais desafiador ainda, né? E é o nível hard expertise, né? Eu acho que você mostrou o trabalho lá, que a principal complicação de catéter em criança é o deslocamento, né? E eu tenho o hábito, quando eu passo catéter em adulto, de fazer tunelização. Só que aí a gente tem um problema, porque na hora de sacar esse catéter, eu vou ter que pôr a criança em anestesia para poder, porque muita criança não vai tolerar eu sacar um catéter tunelizado, né? Então, eu acho que talvez esteja aí uma grande dificuldade. Sim. Ou eu vou dar ponto, e como é que eu vou tirar esse ponto com a criança acordada, para tirar um abocate, né, da criança? As crianças às vezes já reclamam, imagina um catéter. Então, eu fiz a pergunta por curiosidade, porque eu realmente também não tenho nenhuma experiência de catéter em criança. Em adulto eu não tunelizo, mas eu faço dois rocambolezinhos, né? Um logo no ponto de função, ali onde vai ficar o primeiro curativo, eu dou uma enroladinha ali, sigo e depois um pouquinho mais separado do alvo, ali pelo menos 3, 4 centímetros do alvo, eu gosto até mais, né? Eu faço um outro enroladinho e prendo com o micropor. Mas sabe a dificuldade que a gente tem, principalmente com o adulto? Imagina que se isso chegar na enfermaria de pediatria, talvez aconteça direto. O técnico, o enfermeiro do setor fica curioso. Eu me lembro que o primeiro catéter de PENG que eu passei, quando a gente passou 2 no primeiro dia, foram 2 fraturas de fêmur. O primeiro eu já perdi, porque o enfermeiro do setor falou: nossa, que legal, o que é isso? Tirou o curativo e saiu no catéter. Então,
Aí no segundo a gente já deu uma bronca geral, não mexeram no Eita, cateter, né? nós! Então no segundo eu coloquei um esparadrapo assim, não mexa, né? Bem letras garrafais por cima, e aí eles acostumaram e não mexem mais. Mas é um problema que você pode ter na enfermaria também de pediatria. A mãe fica curiosa, querer levantar a pontinha, vai perder. Mexeu, vai perder. Essa curiosidade. Ai, meu Deus do céu. Terrível. E tinha uma Não, e etiqueta, assim, pensa, catéter. não, pensa, em adulto já, se não tiver tunelizado, é que assim, né, lá na escola não tem o catéter correto, né, o da Cotiplex bonitinho. Por exemplo, a gente já passou no canal dos adutores e fica bom, né, porque a própria musculatura acomoda o Sim. catéter, mas a Ele gente você nem tentou precisa passar. tunelizar, né? Ele já é tunelizado por natureza. Não, mas na É, escola não tem como você. é, E mandando para enfermaria da ortopedia, a gente tuneliza, porque é. senão vai perder na primeira meia hora. Mas em criança, realmente, eu não tenho, realmente não tem como tunelizar, né? Porque a criança não vai ficar, e vai ficar muito superficial, né? Tem Ah, toda a é. razão. Às vezes o alvo é 1 centímetro, né? Ou meio centímetro. É, E, Cris, é. em adulto eu nunca perdi catéter. Eu não tunelizo, eu nunca perdi, mas eu faço um belíssimo curativo. Às vezes acaba a cirurgia, por exemplo, em joelho, né? Antigamente, antes de ter o IPEC, às vezes a gente punha um catéter no canal adutor e um no ciático por acesso anterior. Aí no final da cirurgia eu trocava o curativo, fazia um negócio bem contido. Eu acabei nunca perdendo o catéter, Mas, mas você mas tem faz que com fazer o um belo catéter curativo. certo, né? Você faz com Cotiplex, não com peridural, né? Então, como eu tenho dificuldade, o que eu fazia? No ciático, eu fazia com Pontiflex, né, porque o acesso anterior, profundo, às vezes é difícil ver, né? Então, a gente tinha que ter certeza que estava em posição e para ele correr ali, até porque o alvo é um nervo, né? Então, quando o alvo é nervo, é catéter Pontiflex sempre, né? Eu não uso o epidural. Mas no canal adutor, às vezes eu passava o catéter epidural 20, o 20G. Porque daí é um bloqueio interfacial, né? E tudo bem, tem um nervo ali do lado, tudo mais. E aí acabei nunca perdendo, os resultados eram muito bons. Só que sabe qual era a dificuldade que eu tinha? Talvez quem for passar catéter aconteça isso. Você vai lá, você passa um catéter brilhante, cara, ficou maravilhoso. Aí a gente tem o livro de catéter, né? Escrever assim, olha, fazer tantos ml de anestésico local de manhã e à noite, 15 horários, bonitinho. Aí chegava lá o colega, o residente ficava com medo de fazer no catéter e não fazia, e tirava o catéter. Estava escrito, mas eu nunca fiz, eu tenho medo e tal. Então, às vezes eu perdi a catéter por, entre aspas, ignorância. Né? Então, acontecia, o catéter ficava lá, não era usado e dava opioide sistêmico e assim por diante. Então, esse é outro problema. O time todo tem que estar confortável com isso. Né? Bem observado, concordo. É. Mas a gente passou pouco lá. Passou pouco por causa disso também, né? As pessoas não estão acostumadas. Mas o último que a gente passou durou, acho que 6 dias, e foi muito legal. Pô, que legal. Então, eu vou Mas, provocar mas, vocês, então. Eu mas a estou gente começando a Opa, mantém também. eu tô começando a discutir isso no meu hospital. Por exemplo, o paciente de trauma, né? Tem até uns protocolos canadenses hoje muito bem estabelecidos para quadril, por exemplo. Fratura de fêmur, criança é mais raro, né? É mais plexo. Mas vamos imaginar, eu acho que plexo alto eu não teria coragem de passar um catéter numa criança. Mas a gente está sendo convidado cada vez mais a participar do atendimento já lá na sala de emergência, para tirador, fazer uma técnica regional ali, e muitas vezes isso envolve uma passagem de catéter. Né? Então, talvez isso aconteça. Pode, como aquela criança que caiu de bicicleta, quebrou o fêmur, aquele menininho de 4 anos, estava aprendendo a andar, a gente vai ser chamado, ou pode ser chamado na sala de emergência. Aí você pode fazer só um bloqueio único ali, tudo bem, né? Vai ser uma torada você fazer um bloqueio com aquela criança acordando, né? E com dor. Mas eu acho que faz parte de fazer esse bloqueio para ela não ter dor até ela ser transportada para o raio-x, esse tipo de coisa. Então, vai ser uma situação desconfortável que a gente vai ter que lidar. Está começando essa discussão no Brasil. E, eventualmente, o catéter. Eu acho que o catéter ele tem um outro problema. É uma punção mais difícil, mais complicada. Eu estou falando nesse cenário, com o paciente acordado, né? Que dói, né? Eventualmente, dói mais. Você vai fazer, por exemplo, um PENG numa criança, ou um femoral numa criança. O PENG não vai ter, né? Colo de fêmur, né? Você vai fazer um femoral numa criança, você vai ter que tunelizar um pouquinho o catéter, então dói mais, né? Você teria que infiltrar ali. Tá? É uma situação mais complicada. Mas a gente pode começar a ser chamado sim para fazer alguma coisa em sala de emergência, né? Aquela criança com uma fratura de fêmur, que vai por uma fratura de perninha, de pezinho, que eles vão pôr alguma coisa, uma traçãozinha ou uma botinha e vai operar no dia seguinte, talvez eles peçam para a gente começar a intervir. E isso é um problema. Hoje a gente traz todo mundo para o centro cirúrgico. Né? Trago,
cedo ou um tubo. E a gente acaba até fazendo isso no primeiro momento já, né? Essas reduções e tal. Mas é uma situação que a gente tem que começar a ficar atento, que pode chegar nos próximos anos aí. É um movimento que vem acontecendo em adulto e vai chegar para a criança também. No nosso serviço a gente tem esse sistema de conversa do grupo da regional com o pessoal do PS, de ortopedia, até mesmo eventualmente da clínica. Agora o PS tá fechado, a gente não vai ter tanto essa chamada. Mas até paciente de enfermaria, enfermaria da ortopedia, enfermaria da vascular, já fomos chamados várias vezes para rebloquear um paciente que estava com dor ou que não ia fazer só fazer um curativo, não ia passar pelo procedimento, já tinha passado pelo procedimento cirúrgico, enfim. A gente tem essa chamada. E aí o catéter seria uma boa para pacientes né, vai fazer mais do que um procedimento ou está com muita dor, poderia ser abordado sim. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar com certeza e fazer parte desse atendimento pré-cirúrgico, né? E até pós, né? Por exemplo, há uns anos atrás, nós tivemos um menino que foi atropelado por um ônibus e ele fez um desenvolvimento, uma lesão grave muscular na perna esquerda, infrapatelar esquerda. E quando ele foi atropelado, ele foi jogado dentro de um córrego de esgoto. Imagina o que não virou aquela situação. Ele veio assim, seguidas vezes para o centro cirúrgico para fazer anestesia, a gente colocava máscara, tinha dor, né? Então, e a gente não tinha um cateter periférico, né? Naquela época, isso já tem alguns anos. E ali eles não tinha nem ultrassom. Então, era assim, acabaram nem fazendo caudal toda semana, né? Ou 3 vezes por semana que ele vinha. Então, mas é uma situação, né? Que você pode implantar um catéter ali e conduzir esse paciente. Era um paciente que ia ser beneficiado demais de um catéter periférico. Qual é o problema que vocês vão observar? Principalmente se vocês forem trabalhar, né? Quando você for comprar catéter periférico, você não encontra para vender um. A empresa quer vender uma caixa com um monte. E aí o teu hospital não quer comprar uma caixa com um monte para usar em paciente. Então, esse é um negócio, é uma briga que eu tenho. O que eu consigo, às vezes, através de botar paciente em contato com o distribuidor, alguma coisa assim, quando eu sei que vai precisar, uma cirurgia letiva, e alguns conseguem comprar direto, mas isso também está acabando. Acho que o maior controle também da vigilância, né? Eles acabam não podendo vender. Então, é um problema, é difícil. Exato. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Que a gente ficou aqui conversando, parece que a conversa era entre nós dois, pelo amor de Deus, gente. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguma crítica? Discordar é bom, gente, faz a gente pensar. Pode discordar. A Lívia está falando aqui, abraço, Léo. A Lívia Filhote. Aí, Lívia, semana que vem é a sua ela. presença, viu? Ano que vem eu quero ver você passando catéter de criança, hein, Lívia? Pega no pé do pessoal aí. Tá certo. Bom, eu acho que o pessoal fica tímido, né? Nessa hora das perguntas, o pessoal fica tímido. Léo, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por participar aí com a gente nesse evento aí das nossas reuniões científicas. Você está sempre convidado a participar. É uma honra, muito obrigado. Se quiser fazer algumas colocações finais, a gente deve encerrar aí a live de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, estou à disposição. No meu último slide, deixa os contatos, podem mandar, quem ficou com vergonha de perguntar aqui. Tá? Não vou brigar se discordar de mim também, acho que o contraditório é sempre muito bom fazer a gente repensar e crescer. Tá? Vocês estão num grupo excelente, grupo referência de anestesia regional. Criança é mais difícil ver, né? A gente não tem tanta demanda quanto adulto, né? As lesões, mas acho que é um negócio todo mundo a pensar. E os que forem, que já tiverem uma boa expertise, começar a fazer assim, começa nas crianças maiores e vai descendo, que eu acho que é um benefício legal para os pacientes. Precisa coragem, né, Taqueda? A gente, no começo, tem um pouco de medo, mas faz parte e o benefício que a gente dá para as crianças é muito grande, né? Então, acho que vale a pena estudar e passar um pouquinho por esse estresse, porque o benefício para eles é fundamental. Com certeza, Léo, eu acho que a gente não pode nunca abandonar o ensino e o aprendizado, né? Eu falo para sempre as pessoas, a gente está ali na linha de frente, às vezes ensinando, mas a gente está aprendendo todo dia. Isso é extremamente importante, estar sempre de cabeça aberta
e sempre pegar esses desafios para estudar, né? E nunca desistir. Eu acho que isso é muito legal. Obrigado mais uma vez, Léo. Deixo aqui a todos o comunicado que em breve a gente deve disponibilizar esse conteúdo também no nosso canal do YouTube. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Pessoal, muito Boa obrigado. noite. Taqueda, Obrigada, Cris, muito viu, obrigado. Léo? Foi uma honra estar com vocês aqui. Igualmente, abraço. Léo. Obrigada. Abraço. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.